Glória a Deus, aleluias. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos vocês, não só hoje, mas para todo sempre. Aqui quem vos fala é a irmã Kellen Cristina, professora da Escola Bíblica Dominical. Eu congrego na Igreja Assembleia de Deus, Madureira, Campo de Turvânia, e estou aqui mais uma vez para transmitir mais um pouco da Palavra de Deus. Hoje vou trazer mais um comentário de uma lição. Nós estamos no primeiro trimestre de 2024 e a editora Betel traz aí a revista com o tema sobre família, um projeto de Deus. Estamos vendo uma mensagem muito importante, né? Moldando lares estruturados, saudáveis e estabelecendo um legado de valores segundo a Bíblia Sagrada. E eu estou aqui para gravar, meu vídeo aqui ele é simples, né? Não tem estúdio de gravação, não tem aparelhos sofisticados, mas estamos aqui para transmitir a palavra de Deus de acordo com as nossas forças e com o coração aberto, voltado para a proclamação do Evangelho, né? E esse vídeo é mais um respaldo, né, dessa lição, das nossas lições aí. Toda semana eu vou trazer um vídeo. E quem já me acompanha sabe como é o meu trabalho, né? Alguns anos eu gravo. O ano passado eu fiquei sem gravar por um tempo, até justifiquei o motivo no vídeo da lição de número 1. Quem quiser ir lá ver, só acessar o canal aí que você vai acompanhar. Amém? Mas vamos então para a nossa lição de hoje, a lição de número 3, que tem o título que diz: A Bíblia Sagrada como Manual da Família. O texto áureo vai nos dizer: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. 1 Timóteo 5,8. A verdade aplicada vai nos dizer: a Bíblia Sagrada é a maior referência de fé e conduta para o povo de Deus, inclusive quanto à formação e vivência familiar. Os objetivos desta lição são estes: expor os conselhos da Bíblia para o marido e mulher, destacar que a Bíblia possui preceitos para pais e filhos e mostrar que a Bíblia traz ensinamentos para a família. Os textos de referência encontram em Efésios capítulo 5, os versículos 22 e o 33, e Colossenses capítulo 3, os versículos do 19 ao 21. Você pode acompanhar aí na sua Bíblia, e aconselho que você não leia somente esses versículos, mas leia todo o capítulo, né? Leia também 1 Coríntios capítulo 7, que vai ser um dos contextos aqui, e todos os outros capítulos mencionados aí durante a lição. É bom a gente ler todo o contexto, que é o que vem antes e depois. E também esteja lendo as leituras complementares, que é uma para cada dia da semana. Quem tem a revista aí sabe disso. É muito importante, porque a nossa base sempre é a palavra de Deus. E não deixem de orar, porque a oração é quando nós falamos com Deus, né? E então, juntamente com a palavra, nós podemos receber a iluminação do Espírito Santo para compreendermos melhor aquilo que Ele tem nos ensinado. Amém? Mas vamos à leitura que diz: Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Vós, maridos, amai a vossas mulheres, e não vos irriteis contra elas. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Amém? Vamos estar orando agora neste momento. E o motivo sugerido aqui pela nossa revista é que nós oremos para que a Bíblia Sagrada seja lida e aplicada na vida da nossa família, né? Que a minha oração é essa, né? Que seja aplicada na vida da minha família, que eu possa praticar isso em nome de Jesus. E você também pode fazer essa oração e apresentar também o seu pedido a Deus, aquilo que tem te afligido, a sua angústia, todos os seus pedidos aí. Lembre nesse momento, né, de apresentar, e o Senhor fará o melhor para você. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus, eterno Pai, agora diante da Tua presença, eu venho pedir que o Senhor esteja conosco mais uma vez, que o Senhor possa me capacitar segundo o Teu querer e a Tua vontade, e que eu possa aprender, Senhor, com esta palavra, e muitos que estão aqui assistindo, que possam também aprender. Queremos, Senhor,
ler essa palavra aqui nos nossos lares e aplicar, praticar aquilo que o Senhor tem nos ensinado, viver verdadeiramente os teus ensinamentos. Que o Senhor possa nos capacitar a isso, que o Senhor possa nos conduzir, nos fortalecer, em nome de Jesus. Eu peço que o Senhor abençoe cada vida que está aqui acompanhando este trabalho, cada pessoa, Senhor. Visite o seu lar agora neste momento, fortaleça essa família em nome de Jesus. Esteja dando vitória. Ouve, Senhor, a oração dessa pessoa que está te clamando. Que o Senhor possa fazer o melhor para ela, fazer a tua vontade, cumprindo o teu querer e vendo a necessidade que essa pessoa tem. Visite agora, Senhor, e faça uma grande obra em nome de Jesus. Muito obrigado por esta oportunidade. Eu te agradeço e peço que o Senhor esteja conosco, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Vamos então à introdução. Mas já quero dizer para vocês que se escutarem alguns sons, né, vão compreendendo aí. Qualquer coisa, se tiver baixo, vocês não estiverem entendendo, pode comentar. E eu vou fazer o possível para o som ficar bom. Eu não tenho um equipamento apropriado, né? No celular mesmo, na simplicidade. Mas faria o possível para que eu faça o melhor aqui, para que vocês possam compreender a palavra de Deus. Mas vamos aqui à introdução que diz: o destaque da presente lição é a palavra de Deus como luz, guia e referência maior para a formação e o cultivo de um ambiente familiar saudável e propício ao crescimento e amadurecimento de cada membro, contribuindo assim para que cada família seja um agente de testemunho cristão perante a sociedade. Então, nós vamos aprofundar agora no manual. Nós vimos sobre o manual, né? Lá na lição 1, se eu não me engano. E agora nós vamos aprofundar no que a palavra de Deus pode nos trazer se nós seguirmos ela corretamente, né? Obedecermos a princípios. Tópico 1. O manual orienta marido e mulher. A nossa carta magna, a Bíblia Sagrada, é onde Deus estabeleceu as leis que regem o casamento e a família. Todos que querem preservar o seu equipamento, quando a pessoa tem um equipamento, compra um aparelho, né, deverão ler e seguir o manual de instruções sob pena de danificar o seu produto. Porque se não seguir corretamente a forma de uso, pode estragar, pode danificar. Assim também acontece na nossa vida. E assim o povo de Deus deve ser, porque com relação à família, é preciso ter consciência e buscar na palavra de Deus princípios a serem aplicados na vivência diária em família. É necessário seguir princípios, né? É necessário seguir aquilo que o Senhor nos orienta para que tenhamos sucesso. E aí no tópico 1.1, nós vamos ver ensinos para os maridos. Cada marido deve amar a sua mulher e não tratá-la asperamente. Uma coisa áspera é a que não houve polimento. A grosseria é o câncer que devora o amor. Nenhum casamento subsiste a grosseria o tempo todo. Cada marido deve amar a sua mulher como ama o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Ninguém maltrata ou odeia a si próprio. O que eu não quero para mim, eu posso querer para o meu cônjuge, para o meu companheiro ou companheira, né? Cada marido deve amar a sua mulher, assim também como Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela de forma sacrificial. É muito importante nós observarmos a palavra de Deus. E quando fala para o homem, né, sobre o amor, sobre amar a sua esposa de forma a se entregar, não é ir lá e se matar, não, mas é entrega total. Porque para o homem é difícil demonstrar amor. Pode observar isso, né? Ele tem uma dificuldade de demonstrar sentimentos. Claro que não, tem os casos que tem exceção, né? Não são todos, mas em geral os homens têm dificuldade de demonstrar. Eles fazem mais com atitudes, né? Cuidam da casa ali no sentido de prover, sustenta a família, protege e tal. Mas como a mulher tem aquela necessidade de se sentir amada, de ouvir, e o homem tem essa dificuldade, então o Senhor vai falar para ele, para demonstrar esse amor, para amar de forma completa, de uma entrega, né? E não é fácil,
né? Nós vamos ver aqui ensinos para as mulheres também que não é fácil. Não é fácil para nenhum. Mas tem que esforçar. Tem que valorizar, né? O homem, ele é mais seco, ele é mais grosso, ele é mais, na sua natureza ele é assim. E então a mulher tem aquela necessidade de uma pessoa assim que valorize ela, uma pessoa que elogie. E a Bíblia Sagrada cobra que o homem faça isso, fala a ele, orienta que seja feito isso, que seja dada essa atenção. Tanto que vai falar aqui, ó, lá em 1 Pedro, viver com as esposas, com entendimento, dando honra à mulher como um vaso mais frágil. E muitas pessoas acham que está falando que a mulher é fraca, que está desvalorizando, que está inferiorizando a mulher. Mas não, vai falar justamente para o homem valorizar a mulher, está colocando a mulher em destaque para que ela seja bem tratada, porque ela é mais sensível, ela é um vaso mais frágil, no sentido de fisicamente, porque o homem tem muito mais força que a mulher, todos nós sabemos, né? No natural é assim. E também no sentido psicológico, emocional, porque ela é mais sensível, ela é mais fácil de magoar, o homem aguenta mais, né? Resiste mais, a mulher é detalhista, então é nesse sentido. Não tem nada a ver com a moral, com a ética, com a intelectualidade, não quer dizer que a mulher é menos inteligente, não é essas coisas. Então, Deus vem usar o servo dele para falar isso, para que o homem ame a sua esposa, para que ame essa mulher e valorize ela, porque ela é assim, porque ela é mais sensível, ela precisa de atenção, ela precisa de ser valorizada. Então, Deus vem deixar isso, não seja grosso, seja romântico, seja carinhoso, ame a sua esposa assim como Cristo, né? Amou a igreja. Ele se entregou, ele deu tudo que ele tinha. E espiritualmente também, o homem é a autoridade espiritual sobre a esposa. Então Jesus, ele tem uma autoridade sobre a igreja. E o homem também tem sobre a sua esposa. Então, ele tem que liderar, ele tem que puxar a sua família para o caminho do Senhor. É responsabilidade dele, né? Porque ele é o líder espiritual e o líder da família. Então, é uma responsabilidade grande, é um amor que exige muito. E ele precisa se esforçar e se dedicar. Mas para isso acontecer, precisa ter o temor a Deus e seguir esses princípios, obedecer a palavra de Deus, né? Se examinar, né? Se observar como que está sendo a sua atitude, conversar, né? Perguntar como que eu estou sendo um bom esposo, né? Tem que ter diálogo entre os dois, nós vamos ver, não vou aprofundar agora, nós vamos ver no tópico 1.3, mas é isso. E no 1.2, ensinos para as mulheres. A mulher deve ser submissa ao seu marido, como ao Senhor, assim como a igreja se submete, né, à liderança de Cristo, ao seu Senhor, assim também deve ser a esposa, nós vamos entender. Quem está com a responsabilidade da missão é o marido. Princípio de autoridade, de liderança, mas a mulher é a ajudadora, administradora do lar, educadora dos filhos. A mulher deve respeitar o seu marido, pois ele foi colocado como líder do lar, como Cristo é o cabeça da igreja. Respeitar o marido pelo que ele é, pelo que ele representa, pois é o provedor, protetor, sacerdote, esposo, pai dos filhos, tendo-o em alta consideração. Isso fala de respeito, né? Vou explicar melhor. A mulher sábia faz da sua casa um lugar de paz, de alegria, cheia de amor, mas a imprudente descuida e vira uma guerra, joga mais álcool na fogueira. Então, a mulher, ela tem que ser submissa. Aí tem muita gente que, vou te falar, é usado pelo diabo mesmo, só pode, misericórdia. Porque tem gente que pega isso aqui e fala que tá humilhando a mulher, tal, não sei o quê. Não tem nada a ver, não sabe nem pesquisa, nem estuda sobre o assunto e quer falar do que não sabe. Tem que repreender em nome de Jesus esse tipo de pessoa. Porque submissa é estar debaixo da mesma missão. Qual é a missão do casal?
formar uma família. Qual que é o projeto? Família. Então, os dois têm que estar juntos. Deus colocou o esposo como líder. O líder ali, não quer dizer que um é maior do que o outro, não. Porque são funções diferentes. E a mulher precisa entender isso, precisa respeitar a função do seu esposo e valorizar isso, né? Da mesma forma que o esposo tem que amar ela, a mulher tem que respeitar o seu esposo. Uma forma de demonstrar o amor, de amar, é respeitando, é se submetendo, né? Submeter é estar debaixo da mesma missão, é com o mesmo propósito. São pessoas diferentes, mas com o mesmo objetivo. Agora, se tiver um puxando para o lado, eles competindo, aí não dá no agrado de Deus. Então, é nesse sentido, ela deve respeitar. Ele é o provedor. Nós sabemos que hoje a mulher também provê muita coisa para dentro de casa, porque trabalham fora, aquela que trabalha fora. Mas a gente sabe que eu trabalho fora, eu sempre trabalhei desde quando antes de eu casar e dentro do casamento também sempre trabalhei, ajudei meu esposo, mas a gente fica sobrecarregada. É gratificante a gente alcançar uma profissão, se formar, né, ter o nosso trabalho, receber um salário do nosso trabalho, mas a gente fica sobrecarregada. Por quê? O cuidado do lar é para nós. O cuidado dos filhos dentro de casa, quando o esposo está fora, é para a gente também. Então, a gente fica sobrecarregada. E a mulher, ela tem muitas responsabilidades, porque ela é influenciadora. Ela influencia o seu marido, ela influencia os seus filhos. Então, pensa só, não estou falando que ela não tem que trabalhar. Tanto que eu trabalho, eu tenho a minha profissão. Mas tem que entender que quando ela pega o que é do seu esposo, ela fica sobrecarregada. Ele é o provedor. Você vai ajudar ele, você não vai prover. A responsabilidade maior tem que ser dele, né? E muitas vezes a gente tem aquela coisa de querer resolver, de querer fazer tudo, de não esperar pelo marido, né? Que a gente às vezes não tem paciência. E é onde está o nosso erro, porque as coisas que é para ele fazer, é para ele fazer. Então, a gente tem que incentivar ele. Tem aqueles homens que têm dificuldade de chegar e falar, né, com outras pessoas, de ir lá e resolver. Você deve incentivar como esposa, incentivar o seu esposo, dar um passo atrás e deixar ele, incentivar ele, influenciar ele a ter essa atitude de homem, de líder da casa, né, de provedor. E ele é o protetor. O instinto do homem, no geral, quando não está corrompido, é proteger. Você pode observar isso. Eu observo isso no meu esposo, né? Que ele quando a gente está numa situação, já aconteceu de um perigo iminente, que pode surgir um perigo, ele fica muito preocupado e ele assume assim uma posição de muita coragem. Então é algo assim que eu observo e você vê assim, e é até bonito aquilo, né? Então é porque ele é o protetor. Ele é o sacerdote, o esposo, o pai dos filhos. A gente tem que respeitar, ser submissa nesse sentido, porque muitas vezes a gente tem o erro de tirar a autoridade do esposo sobre os filhos. Quando vai corrigir, porque a gente quer fazer do nosso jeito, né? E às vezes a gente tira a autoridade dele. Isso é um erro muito grande, que a gente precisa observar. Isso não é submissão. Então, não podemos fazer isso. Quando formos... quando tiver um momento de corrigir, deixa ele corrigir. Se você vê alguma coisa que não te agradou, chama ele depois e conversa, mas não na frente dos seus filhos, né? Porque você está desrespeitando o seu esposo. Então, deve ser nesse sentido. E a mulher que ela é virtuosa, a mulher que sábia, ela vai edificar a sua casa, ela vai influenciar o seu esposo. E ela não vai ter vergonha dele crescer, dele alcançar um trabalho, dele se formar, dele ser um bom profissional. Ela vai sentir gratidão e vai se sentir valorizada, porque são uma só carne. E aí ela se enche de alegria e enche o coração do seu esposo de alegria, né? Ele pode confiar nela, né? Ela pode estar em qualquer lugar que ele vai confiar, porque ela respeita ele, né? Todos os dias, não só por um dia, desde quando casou se esforça, né?
cuida do seu lar, né? Cuida, não tem preguiça, né? Tem que ter esse esforço, por mais que a gente trabalha, igual eu, a casa não fica 100%, né? Não é todo dia que tá arrumadinha, tem criança, tem bagunça, mas a gente tem que ter desejo de querer arrumar a nossa casa, cuidar da nossa casa, não sentir aquela tristeza de aquela, tipo, que fosse uma obrigação, mas com alegria, né? É o nosso lar, é onde você vive, então você precisa ter essa alegria, né? E aqui fala também que vai ser ao ponto dos filhos a chamarem de bem-aventurada e o seu marido a louvar, dizendo que muitas mulheres procedem virtuosamente, mas ela é a todas superior. Ele vai sair, ele vai, por onde ele passar, não, a minha esposa é linda, ela é maravilhosa, ela é melhor do que qualquer pessoa, né? Ele vai te valorizar, ele vai te elogiar, vai reconhecer tudo que você tem feito. Ela é uma mulher que se veste de forma decente, é leal, é honesta ao seu marido. Então, são muitas virtudes que, se você ler em Provérbios, você vai ver. E vai ter sucesso no seu lar. Vale a pena viver isso, né? Tem conflitos, tem problemas, mas vale a pena seguir esses princípios e obedecer ao Senhor. Amém? E aí, no ponto 3, ensinos para o casal. O marido deverá pagar à mulher o que lhe é devido, e da mesma sorte, a mulher pagar ao marido, suprindo as necessidades sexuais, sem esquecer que estamos falando daquilo que é legítimo perante a Bíblia. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, nem o marido. Um pertence um ao outro, e nenhum tem o direito de rejeitar um ao outro. Não se pode defraudar, privar um ao outro, senão por consentimento mútuo, mas depois deverão ajuntar-se rapidamente para que Satanás não tente por causa da incontinência, desejos exagerados e falta de controle. O que acontece? Quando você lê 1 Coríntios capítulo 7, que você vai ver sobre isso que eu li aqui, né, que a mulher não tem poder sobre o seu corpo, ela tem que pagar, o marido também não tem poder sobre o seu corpo, porque tem que pagar a ela, né, no sentido da sexualidade. O que quer dizer isso aqui? É que não deve fazer aquelas pirracinhas, né? Porque tem gente que fica fazendo pirraça e fala assim, não, hoje eu não vou, não sei o que, eu vou castigar ele, eu vou castigar ela, não sei o que, sabe? E fica negando. O outro tá com desejo, o outro quer amar a sua esposa ou o seu esposo, né? Tanto a mulher como o homem. E aí fica assim, se fazendo de difícil, fica com raiva de alguma coisa, não fala, né? E fica com esse tipo de comportamento. Então, Paulo vai falar isso aqui nesse sentido, né? Não podemos ter uma má interpretação dessa mensagem. Porque o que quer dizer é que Deus, ele fez o sexo para o casamento. Foi um presente de Deus. Então, agora é o momento de aproveitar. Casou, nós sabemos que no namoro não pode, no noivado não pode, porque tem que dar além de obedecer a Deus, tem que dar bom exemplo para a sociedade, porque as pessoas estão nos vendo, somos cartas lidas, né? Então temos que fazer a diferença. Aí chegou o momento do casamento, vai ficar fazendo esse tipo de coisa? Então, tem que haver um consentimento, tem que haver diálogo. Se a pessoa não conversa e fala, porque a mulher, né? A gente sabe que muitas vezes a gente é magoada com alguma palavra que ofende. Então, você tem que se abrir, porque como que o seu esposo vai adivinhar? Ele não adivinha. O que você está pensando, o que você está sentindo. Então, se abre, fala, olha, eu fiquei chateada com aquilo que você me falou, com aquilo que você me fez. Eu não gostei, você poderia fazer isso e isso, poderia ser diferente. Conversa, tenha diálogo, agora fica emburrada lá, né? Fica fazendo, como se diz, tipo pirraça, isso não é de Deus, não. Aí Paulo vai dar essa sugestão para que não dê lugar ao diabo, porque o inimigo está ao nosso derredor 24 horas procurando um momento, uma oportunidade para entrar e tentar destruir a nossa família, destruir o nosso casamento. Então nós temos que ter sabedoria, discernimento, né? E aí vem falar que se em algum momento vocês querem tirar um tempo para buscar a Deus, para consagrar, né?
e aí não ter mais relação sexual, então tem que ter consentimento, conversar entre os dois, não ficar 3 dias, sei lá, não sei, cada um faz do jeito que entende, mas aí tem essa orientação, né? Não pode ser nada exagerado, não pode haver falta de controle. Então, e um vai servir o outro. O que quer dizer isso? Você vai satisfazer o outro, você vai dar prazer ao outro. Isso tem que deixar feliz, né? Porque você está fazendo algo para o seu esposo, algo para sua esposa. E um tem que pensar no outro, não pensar em si mesmo. Não pode pensar só no próprio bem-estar de si mesmo, mas um pensando no outro. Então tem que ser nesse sentido, né? Então tem que haver aquela conversa, aquele diálogo do que gosta de fazer, o que não gosta, né? E tem que respeitar um ao outro também nesse sentido. Não pode ser nada obrigado, né? Com amor, com respeito. E tudo, se não tiver diálogo, não funciona nada nessa vida. Não funciona. Então é necessário ter diálogo. E aí vai falar mais aqui, cuidado. Em Romanos 12:4, Paulo diz: em um só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Para o sexo tem os seus membros específicos. Não avança o sinal para a promiscuidade. Tem que ter muita sabedoria, porque tem coisa que desagrada a Deus. Então, nesse contexto aqui, eu não vou nem aprofundar muito, mas só vou falar uma coisa. Se você sente culpa de fazer alguma coisa, sente dúvida, acha que é pecado, e não sabe, não tem certeza, então não faça. Né? Porque se sente dúvida, se sente culpa, é porque não está agradando a Deus. Então, eu sempre aprendi assim e sempre tive esse discernimento nesse sentido. Eu não vou aprofundar no assunto porque é um assunto delicado, mas sempre observe os seus sentimentos e converse com seu companheiro, com sua companheira, né, sobre o que você pensa, sobre o que você acha, porque tem que haver um acordo, porque se não tiver acordo, não agrada a Deus, porque é uma só carne, tanto emocionalmente como espiritualmente, e aí vocês são um só. A gente vê 2 pessoas, mas Deus vê só uma, né? É claro que são pessoas diferentes, é como nós que temos corpo, alma e espírito, né? Aqui é um corpo, mas é alma e espírito, é 3 em 1. Então, o esposo e a esposa se tornaram um só quando casaram. Então, é preciso haver acordo, é preciso haver diálogo para que o nome do Senhor seja glorificado. Tem que sempre lembrar disso. Será que eu estou glorificando a Deus? Será que eu estou respeitando a vontade de Deus, a palavra de Deus? Eu estou obedecendo? Então lembre disso. Lembre se você está glorificando a Deus. Se estiver, então é bênção de Deus. Amém? No tópico 2, nós vamos ver o manual orienta pais e filhos. A Bíblia está repleta de instruções de como os pais devem criar e educar os seus filhos na admoestação do Senhor e também de como os filhos devem se comportar perante os seus pais, respeitando-os, honrando-os e aceitando a disciplina que os farão cidadãos fortes e sadios na sociedade. 2.1 Ensinos para os pais. Ser amigo dos filhos é muito legal e saudável. Mas lembrem-se que antes de serem amigos, são pais e o papel dos pais é criar, educar, proteger, prover e disciplinar. Quem trata os filhos só como amigos, anula e ofusca a responsabilidade de pais. Não funciona, né? Não, tem que ser amiguinho do meu filho, não sei o quê, não, se eu corrigir, ele vai sair de casa e não dá certo. Não, tá errado. Você tem a responsabilidade como pai, como mãe, né, de educar, de disciplinar, de colocar limite, porque o ser humano necessita desde a sua infância disso, então tem essas necessidades. Então tem que separar, né, amigo, mas lembrar que primeiro você é pai e mãe, né? A Bíblia diz para ensinar a criança no caminho em que deve andar. Não adianta falar o que não pratica. Eu tenho que ensinar, eu tenho que mostrar o caminho, mas eu tenho que pegar na mão do meu filho e levar ele, conduzir ele. Não é só falar, vai e faz aquilo, mas eu não faço. Aí que ele vai aprender? Né? Então, tem que praticar. Que frutos terá se falar para o filho não xingar e você xinga? Né?
Se fala para o filho não mentir, e mente. Se fala para o filho ser honesto, e é desonesto. Então não vai funcionar. Ensinar aos filhos que nesta vida não se pode fazer só o que quer, nem ter tudo o que se quer. Que nem tudo é do nosso jeito e nem tudo satisfaz as nossas expectativas. Não queira que os filhos tenham a sua maturidade, sua experiência, pois são de gerações diferentes. O tempo que nós vivíamos é diferente dos tempos de hoje, que os nossos filhos estão vivendo. Nós precisamos entender isso, mas precisamos ensinar o caminho que deve andar. Precisamos orientar, conduzir, como eu disse, colocar limites, Porque se os filhos não tiverem limite, eles ficam desorientados. E eles começam a ouvir uma mensagem que o filho que não tem limite, ele odeia os pais. Ele não gosta dos pais. Porque ele precisa de limite. Isso é algo que o ser humano já nasce assim, necessita de limites. E precisa ouvir o não. Desde pequeno, os filhos precisam ouvir o não. Olha, não pode, não vou fazer isso. Por quê? Se ele não aprender enquanto criança, quando chegar lá na frente, ele acha que ele pode tudo. Aí, na primeira situação de frustração, ele não aguenta, porque as frustrações fazem parte da vida. Então, os filhos precisam passar por frustrações quando crianças. Então, nós precisamos fazer isso, e ensinar a palavra de Deus. Lá em Deuteronômio 6, versículo do 6 ao 7, diz: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos. Inculcar é gravar, falar insistentemente, impregnar na mente dos filhos. Então, é necessário que nós ensinemos a palavra de Deus todos os dias. No Novo Testamento, encontramos também a recomendação do apóstolo Paulo para os pais, que não provoquem os seus filhos, mas para criar na doutrina e na admoestação do Senhor. Não pode jogar maldição, falar menino burro, não sei o quê. Às vezes tá na hora da raiva ali, fala o que não deve, Tem que ter vigilância, não pode jogar maldição, não pode falar palavras negativas para os filhos nesse sentido, Que o filho não vai dar em nada, misericórdia. Não pode irritar os filhos, nem ferir eles. Tem que respeitar eles, amar, compreender, dar exemplo de vida, mesmo não tendo a garantia que será seguido, mas será o seu dever cumprido, E nós sabemos que um exemplo fala mais do que 1000 palavras. Então é preciso dar exemplo para os filhos e ensinar, ter autoridade. Deus nos deu autoridade, vamos usar essa autoridade e colocar regras, limites para que os nossos filhos cumpram. Temos que lembrar que nossos filhos, nós não temos que criar eles para serem felizes, nós temos que criar eles para sobreviverem, para se preparar para esse mundo, porque não é fácil, as situações que enfrentamos, as lutas, as adversidades, Então nós temos que prepará-los. Eles não são nossos, são presentes que Deus nos deu e nós precisamos ensinar, todos os dias ensinar. Muitas vezes a gente olha e fala assim, mas eu já ensinei essa criança, eu já ensinei. Mas, segundo a psicologia e os estudiosos, a criança, ela só vai ter um lado do cérebro, uma parte do cérebro, que vai ser desenvolvida lá para os 25 anos. Por isso que muitas vezes a gente fala para o filho, vai escovar os dentes, menino, todo dia. E a criança parece que não aprende isso, Que tem que fazer isso. Todo dia você tem que falar a mesma coisa. Tem que falar a mesma coisa, porque ainda não foi desenvolvido totalmente, uma parte aí do cérebro para esse entendimento. Depois vocês pesquisam aí que vocês vão entender. Vocês vão procurar melhor essa pesquisa, Mas nós devemos fazer isso, ensinar os nossos filhos no caminho do Senhor. Amém? E no 2.2 nós vamos ver ensinos para os filhos. Nem todos são casados, nem todos são pais, mas todos são filhos. Os filhos deverão obedecer em tudo aos seus pais, pois isto é agradável diante do Senhor. Obediência é um princípio, e não se quebra princípio. Também é um plantio. Quem não obedece não pode esperar obediência. Se não obedece, como é que lá na frente vai esperar a obediência dos próprios filhos,
Os filhos precisam ser obedientes aos seus pais no Senhor. Honrar pai e mãe é o primeiro mandamento com promessa, que diz, né? Viverás bem e muito tempo na terra. Honrar é respeitar, dar dignidade, reconhecer pelo que é, considerar pelo que representa, valorizar. Isso é honrar, né? Muitos filhos não sabem porque sofrem, pois se esquecem da lei da semeadura. Chamam os pais de quadrados, obsoletos, xingam, maltratam. Os filhos precisam entender que os pais viveram em outra geração. Cuidado ao amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe. Cuidado em não bendizer a sua mãe ou o seu pai. Né? Então é preciso haver um respeito. É preciso entender que cada um tem o seu lugar. Os filhos têm que obedecer os seus pais. Né? Ah, mas por que eu tenho que obedecer? Porque foi Deus que determinou. E os pais, eles já viveram mais do que, tem mais sabedoria, eles sabem o que é melhor para os filhos, né? Então tem que reconhecer, tem que honrar, tem que respeitar. Se tem alguma coisa que está em desacordo, conversar com educação, né? Expor as suas ideias, seus pensamentos e ouvir calado, né? Esperar o que o pai tem a dizer, porque isso é respeito. E depois então falar com educação, com respeito, né? É necessário. Muitos filhos abandonam os pais quando estes ficam velhos, colocam seus pais em asilos, lar dos velhinhos, esquecem do trabalho que deram e dos cuidados que tiveram dos pais. Tem vezes que aquele filho dá trabalho demais na conta, o pai, mas a mãe passa raiva. Aí criou o filho tá vivo até hoje, tá bem, arrumou um emprego, tá aí vivendo na sociedade bem. Quando o pai fica velho, quer jogar o pai num abrigo, não pode cuidar não, né? Ah, não, mas é velho, vai dar trabalho, não sei o quê. Nossa, pelo amor de Deus, é muita falta de respeito, é muita falta. E o que o pai fez, né? Quantas vezes o pai teve paciência de ensinar a falar, os pais, né? De ensinar a andar, de às vezes ir para o hospital com o filho, mas o filho não pode ficar um dia com o pai idoso, que já é cansativo, que já, ai, que saco, ai, tá muito chato, não sei o quê. Ah, mas eu vou te falar, é muito triste, né? Infelizmente, nós estamos vivendo um tempo desse jeito. Eu não conheço um filho sequer que tenha sido desobediente aos seus pais e que tenha felicidade completa na sua vida. Não tem, não vive uma vida de sucesso, não vive bem, não tem felicidade completa. Muitos filhos não sabem porque sofrem e nada dá certo nas suas vidas. Não sabem, eu sofro tanto, nada dá certo, eu tento isso, eu tento aquilo. Mas é só lembrar como eles trataram os pais. É só lembrar e vai lembrar da lei da semeadura, que a palavra de Deus fala, né? Tudo que o homem plantar, isso ele colherá. Então, é preciso ter respeito, é preciso pedir a Deus que ajude a respeitar, a honrar os pais, a bendizer sua mãe, né? E valorizar. No 2.3 nós vamos ver filhos e pais vivendo respeitosamente. Existem muitos filhos órfãos de pais vivos, pais ausentes e negligentes. Não os acompanham nos seus estudos, não sabem o que eles estão precisando, não os ouvem, não escutam, não para ouvir o que o filho tem a dizer, né? Os filhos criados com amor, carinho e atenção geralmente serão bondosos e não se perderão num mundo degradado e depravado. E o amor chama a obediência. Não pode ser por obrigação, tem que ser por amor. Então, se você demonstra amor pelo seu filho, ele vai sentir o desejo de te obedecer. Mas o amor não quer dizer fazer tudo que o filho quer, não. É colocar limite. Vê lá o que é o amor. Nós estamos falando aqui do amor de Deus sobre as nossas vidas. Está lá em 1 Coríntios 13, né? Que não aceita injustiça, né? Não folga com a impiedade, um negócio assim. Então, o amor da forma correta, né? E aí vai continuar falando aqui, ó. Quando um filho é respeitado e tratado de forma diferenciada, normalmente será obediente e honrará os seus pais. Os pais e filhos precisam ter cuidado com as redes sociais.
elas estão distanciando uns dos outros, infelizmente, né? Quantas criancinhas a gente vê com celular, com misericórdia, criancinha, às vezes até bebezinho, criança de 2 anos, com celular. Não, isso não tá certo. Isso não tá certo. O celular não é coisa de criança, né? Tem que ter limite. Tem o tempo certo para isso, né? E não é... A criança não pode ter, misericórdia, gente. Mas aí o pai prefere enfiar um celular na criança do que dar tempo, tirar um tempo para brincar, tirar um tempo para contar uma história, de que oferecer a sua presença para aquela criança. Muitos pais estão fazendo assim. Muitos estão terceirizando o seu papel, né? Falando que como se a escola fosse obrigada a educar, a dar, a moldar o caráter, como se as tias da salinha fossem obrigadas, né? As professoras da escola bíblica, o Ministério Infantil fosse obrigado a ser babá de criança, não é também, né? Caráter é pai e mãe que molda. É a gente que ensina para os nossos filhos os valores, os princípios, né? Que conduz a uma vida de sucesso. Então, é nossa responsabilidade, é nossa obrigação, né? E os filhos devem obedecer, né? A família moderna está se transformando em um grupo de estranhos por causa do celular, né? Todos ilhados dentro da sua própria casa. Os pais não dão atenção aos filhos, nem os filhos aos pais, não conversam mais, não se assentam à mesa para as refeições. Os pais não podem maltratar os seus filhos para que não percam o ânimo e cresçam frustrados. Os filhos devem obedecer a seus pais em tudo, pois agrada a eles e a Deus. Então vamos lutar pela nossa família, né? Porque onde há educação, onde há respeito, transparência e opera a verdade entre os pais e filhos, a tendência é viverem unidos e harmonicamente. Primeiramente, os pais deverão ser espelho para os filhos. Os filhos olharão mais a vida dos pais do que escutarão as suas palavras. Então não adianta, né? Eu querendo ensinar, falar e não fazer, não praticar. Não adianta proibir e não explicar, né? O filho, ele precisa saber por que ele está sendo corrigido. O filho, ele precisa saber o porquê daquele não, né? Temos que explicar, ainda mais essa geração. A geração de hoje, as crianças, elas têm um entendimento, né? Porque tem acesso a muita coisa. Então, você precisa ser o mais transparente possível. Você precisa ser verdadeiro. Você precisa sentar, olhar no olho do seu filho e conversar, dialogar, né? É preciso haver, mostrar para os filhos algo que acontece na prática. Porque se eu não estiver praticando, não adianta. Quem não ensina primeiro a si próprio, não obterá êxito ensinando os outros. Então, eu preciso ser melhor para mim ensinar os meus filhos. Para mim, ser uma pessoa com excelência, um pai, para que você seja um pai e uma mãe de excelência, você precisa viver os princípios da palavra de Deus e obedecer. E isso vai valer a pena, você pode ter certeza. Amém? No tópico 3, nós vamos ver que o manual orienta para uma família sólida. A família sólida é aquela que tem consistência, que é durável, estável, né, que permanece, fica firme. Ela é edificada na rocha, por isso é segura. Não se desfaz facilmente com crises, tempestades, enxurradas, ventos contrários. É porque está alicerçada em Cristo, nos ensinamentos de Jesus, na palavra de Deus, né? 3.1. Ensinos para uma vida familiar duradoura. O casamento não tem prazo de validade. Quem não segue a Bíblia não tem garantia das suas promessas, pois ela ensina a indissolubilidade. É indissolúvel, quer dizer que não se desfaz. Quem não suporta um ao outro prova que não tem amor no coração. Quem não perdoa não é perdoado. Quem não tem acordo não pode andar junto com a outra pessoa. Quem não esquece o passado não tem como prosseguir para o alvo. O que Deus ajuntou, não separe o homem. Quem pede carta de divórcio está dissolvendo a família. Toma uma decisão particular e não tem respaldo bíblico. Jesus colocou uma exceção no caso de infidelidade conjugal, prostituição, adultério.
Mas em todos os casos, quem tiver condições deverá exercer o perdão e não se separar. O casamento, ele é o princípio da família, né? Começa ali no casamento. Então, para se ter uma vida familiar, um casamento duradouro, é preciso perdão, é preciso amor, porque todo dia a gente fere um ao outro, porque a gente somos diferentes, temos pensamentos diferentes. Então, pode acontecer de falar uma palavra que vai machucar, tanto a esposa falar para o esposo falar para a esposa, o pai ou a mãe falar para o filho falar para os pais. Então, precisa haver um perdão, precisa haver amor, precisa haver compreensão, né? E precisa tomar a decisão de suportar um ao outro. Porque se não tomar essa decisão, não dá para viver bem. E precisa haver diálogo, conversar, falar, olha, você me magoou, você me feriu com aquela palavra, assim, assim. Porque às vezes o outro nem percebeu, porque é o jeito da pessoa de falar assim, assim. Então aí a pessoa vai, nossa, mas eu pensei que não tinha te machucado, nem percebi. Mas eu te peço perdão, me perdoe, eu vou tentar ser melhor. Agora, se viver dessa forma, esforçar em viver assim, vai durar muito mais tempo. Vai ser uma família estruturada, uma família alicerçada, porque é isso que Jesus ensinou. E o divórcio não é algo que agrada a Deus. Deus, ele odeia o divórcio. Ele é contrário à instituição do casamento original criado por Deus, né? E aí Moisés teve que instituir o divórcio. Ele não instituiu o divórcio, na verdade. Ele permitiu para respeitar o homem na decisão humana. Porque a dureza do coração daquele povo era tão grande que ele teve que permitir. Era a vontade do homem, das pessoas, do povo. E aí o coração deles estavam tão duros que Moisés então permitiu, respeitou essa decisão. Mas nunca foi do agrado de Deus. Nunca foi do agrado de Deus. O desejo de Deus é que haja perdão, que haja transformação, que haja comunhão. Mas a gente sabe que existem alguns casos específicos, como a violência doméstica, por exemplo. Nós não favorecemos, nós não apoiamos a violência doméstica. Nós, inclusive, aconselhamos que se a mulher está sofrendo violência doméstica, ou o homem, que se a pessoa não demonstra arrependimento, porque a violência é algo muito forte, né? Então, é uma falta de amor muito grande, a pessoa não ama. Então, assim, esses casos, né, a gente até respeita e a gente não apoia esse tipo de situação. Então, se você está vivendo isso, eu aconselho, né, como cristã, como mulher, como profissional que eu sou, eu aconselho que você denuncie, que você dê queixa, né, se afaste dessa pessoa, mas que você ore por essa pessoa, que você entregue a vida dessa pessoa nas mãos de Deus, para que haja uma transformação, para que haja arrependimento, mas que não plante o ódio no seu coração, mas que se afaste e faça essa denúncia, né? Mas o desejo de Deus nos outros casos, né? Porque hoje em dia o divórcio tá muito forte por causa de qualquer coisa. Parece que virou moda casar e separar, né? Parece que é moda. Infelizmente isso tem acontecido, mas que possamos aprender com a palavra de Deus. Não é do agrado de Deus que haja separação, mas que haja perdão, que haja diálogo e que haja compreensão. Amém? No 3.2 nós vamos ver ensinos para uma vida familiar estruturada. Famílias estruturadas não são aquelas que não têm crises, mas são estruturadas porque elas vencem as crises, são vencidas, as barreiras são ultrapassadas. Não é porque não tem ventos contrários, tempestades, enxurradas, mas é porque tem um alicerce que lhes dá sustentação, porque estão edificadas sobre a rocha que é Jesus. Isso é maravilhoso. Se Jesus estiver sendo o nosso alicerce, sendo a nossa base, isso quer dizer o quê? Não, eu tenho Jesus no meu coração, sai falando para todo mundo, mas não vive o que Jesus ensinou, não segue o exemplo de Cristo.
não dá ouvido aos seus ensinamentos, então não tem Jesus, não é o seu alicerce. Porque quem tem Jesus como um alicerce vai seguir os seus passos, vai procurar viver aquilo que ele tem ensinado, que ele deixou para nós. Isso é ter Jesus como nosso alicerce. E aí vai dizer aqui, ó, não é porque não tem conflitos, discussões, discordâncias e insatisfações, mas é porque todas essas coisas são superadas com sensatez e prudência, com diálogo, com respeito, né? Pensando, não agindo só pelas emoções, mas com sensatez, né? Aí supera tudo isso. Os conflitos não podem se tornar uma coisa normal no casamento, constantes, né? O tempo todo, toda hora, não. Mas fazem parte do relacionamento conjugal. Fique calmo, fica tranquilo, faz parte. Alguns conflitos, alguns problemas, não pode ser algo todo dia aqueles desentendimentos, só coisa ruim, só discussão. Aí tem alguma coisa errada, tem que observar, tem que procurar um aconselhamento, procurar buscar a palavra de Deus, jejum, oração, né? Porque tá errado. Mas não existe família perfeita, não existe família que não tenha problema, que não tenha crise, não existe. Entenda isso. É desse jeito. O que determina um casamento e uma família estruturada é a disposição e a persistência no enfrentamento dos problemas pelos cônjuges. É você querer resolver os problemas, é você não desistir, é você não pode ficar assim. É você ir atrás daquela esposa que está emburrada, é você ir atrás daquele esposo que está chateado, e você pedir perdão, e você se humilhar, e você falar, eu te amo e quero que a gente aprenda a ser melhor. É você pedir perdão pro seu filho, olha, me desculpe ter falado daquele jeito. É o filho pedir perdão pro pai, pai, me perdoe, mãe, eu desrespeitei, eu vou ser melhor, eu vou obedecer, eu quero fazer diferente. Então é não desistir, mas é persistir. As crises devem ser encaradas como amadurecimento e experiência que servirão de exemplo para as futuras gerações, para os descendentes. Né? Então, vai servir de exemplo. Né? E o seu filho vai aprender com você. Aí, pensa, as gerações, geração após geração, aprendendo um com o outro, os princípios da palavra de Deus, a ter diálogo, a superar as crises. Então, veja só que maravilha, né? Que bênção. Então, nós precisamos praticar esses ensinos, lutar pela nossa família, viver realmente, verdadeiramente aquilo que o Senhor tem para nós. Amém? E no 3.3, ensinos para uma vida familiar de testemunho. O nosso testemunho de vida comprovará a nossa união conjugal e a nossa harmonia familiar, vai refletir para as outras pessoas. O nosso relacionamento será espelho para muitos. Eles precisam, o nosso exemplo de vida conjugal contagiará os nossos filhos e netos. Eles precisam ganhar interesse pelo casamento, desejar o casamento e nos imitar. Porque quantos filhos... Não vou casar de jeito nenhum. Deus me livre de casamento. Por quê? Que exemplo que os pais estão dando, né? Então não quer nem saber de casar. E isso é antibíblico. Não é o que Deus preparou para nós. Então nós precisamos dar exemplo. Ser exemplo dos fiéis. Sempre discutiremos as nossas diferenças e resolveremos as nossas divergências longe dos filhos e de outras pessoas, principalmente dos vizinhos e irmãos da igreja. E ninguém precisa saber dos seus problemas conjugais, dos seus conflitos, né? E um erro que a gente comete, eu cometo muito, e meu esposo, é porque muitas vezes a gente discute problemas perto dos filhos. E é um erro que a gente comete, a gente precisa melhorar, né? Tem que conversar entre os dois. São crianças, não estão prontos para isso e influencia eles de forma negativa. Então a gente precisa ter sabedoria, ter discernimento, ter controle, né? Autocontrole, domínio próprio, equilíbrio para discutir no lugar certo, conversar. E discutir não é brigar, não é bater boca, não é ofender um ao outro, mas é dialogar, conversar e resolver os conflitos, as situações, né? E quando tiver que resolver algum conflito, faremos com educação, respeito, verdade, voz baixa e em um lugar reservado ou apropriado, e sempre respeitando os pontos de vista contrários aos nossos. O outro vai ter um pensamento diferente do seu, um ponto de vista, então você respeite. E da mesma forma, você tem que ser respeitado, né? Cada um de nós tem um pensamento,
tem uma forma diferente de ver a vida e a gente precisa ser respeitado e estar em acordo. Não quer dizer que não pode viver junto, claro que pode, mas em comum acordo, pensando sempre em fazer o outro feliz, no melhor para o outro, e aí, se possível, chegando a um consenso sem brigas. Isso é importante, é necessário, porque as brigas, além de ferir, é muito desgastante. Então, vamos ter sabedoria. E aqui vai dizer, comentário do pastor Valdir Alves, pela nossa responsabilidade, postura e harmonia do nosso casamento, seremos chamados para aconselhar outros casais e famílias, e as pessoas gostarão de estar ao nosso lado e procurarão copiar as coisas boas que contemplam em nós. Em tudo o que fizermos ou na vida que levarmos, vamos deixar a luz do Espírito Santo brilhar para a sociedade em testemunho do Evangelho de Jesus. As pessoas têm que olhar para o nosso casamento, para a nossa família e ver o brilho do Espírito Santo e ver o caráter de Cristo em nós. E não é rede social não, que tira foto lá, aquela família, todo mundo bonito ali, faz aquelas poses, né? E tal. Nossa, que família linda, olha. Mas lá dentro de casa é só briga, é só porrada, é só discussão, é só xingamento. Então não é isso não. O que seus vizinhos falam de vocês como família, como casal? O que seus filhos falam? O que os pais falam dos filhos? Então é isso, é uma coisa, não é aparência, mas é algo autêntico, verdadeiro, que possamos refletir o caráter de Cristo em nossas vidas, em nossa família, em nosso lar, em tudo o que fizermos, por onde passarmos, porque isso é uma forma de pregar o Evangelho e uma forma de ganhar almas para o Senhor, de impactar a vida das pessoas, influenciar de forma positiva. E aí, quando a pessoa fala, nossa, mas tem algo diferente no seu casamento, tem algo diferente no seu lar, e você vai dizer, é Deus que está na minha vida, porque Jesus é a base da minha família, eu sigo a palavra de Deus, eu obedeço os princípios do Senhor, e isso é o que tem feito a diferença na minha vida. Então você vai testemunhar, você vai cumprir o ID de Jesus através do seu casamento, através da sua família. Olha que maravilhoso, né? Que possamos viver isso em nome de Jesus. Amém? E a conclusão vai nos dizer, tendo a palavra de Deus como nosso guia na formação, cultivo e vivência familiar, ainda que não seja possível a vivência familiar em um ambiente totalmente isento de problemas, contudo é possível desfrutar da bênção da presença, providência, proteção e do socorro de nosso Senhor Jesus Cristo em todo o tempo. Nós podemos contar com o nosso Deus nos momentos difíceis, nos momentos de dificuldade. Basta nós orarmos, colocar a nossa boca no pó, o nosso joelho no chão e clamar que Ele nos ajuda naqueles momentos que a gente pensa que não tem mais jeito. Ele está conosco. E esse é o diferencial que nós temos, porque nós não estamos sós. Ele está conosco em todos os tempos, porque foi isso que Ele prometeu, até a consumação dos séculos, nos ensinando o caminho certo a seguir. Amém? Que Deus abençoe todos vocês que têm aí acompanhado, que têm curtido, que compartilhou, você que comentou. Quero agradecer o Marcos Paulo Ramos da Silva, que comentou aí na última lição, no último vídeo, Deus te abençoe, irmão. E Deus abençoe vocês aí que têm assistido até o final, porque muitas vezes a nossa carne aí quer ver outras coisas, é cansativo, quer desistir, Mas fique firme, Deus vai te recompensar, tenha certeza. Deus abençoe vocês e até a próxima, se Deus assim nos permitir, se Jesus não tiver voltado, amém? Fiquem na paz do Senhor.